Se existe alergia IgE mediada anti-inflamatória, como você mesmo havia comentado, mesmo não sendo comum, isso é uma paciente que me mandou agora uma pergunta aqui pelo chat. Mesmo você, como você havia comentado, mesmo não sendo comum, por que dizem que não há exame IgE para esse tipo de medicamento? Olha, é verdade, você tem razão, né? Existe a classificação de anti-inflamatórios, de alergia a anti-inflamatórios verdadeira, via o anticorpo IgE, ou seja, é uma reação a medicamento seletiva, que não é muito comum, é raro isso acontecer, mas acontece, porque o remédio, apesar dele ser um apteno, né, ele ser uma molécula, ele não ser um antígeno, mas em alguns casos esse antígeno pode se ligar a uma proteína carreadora e fazer um complexo imune, então induzir a produção de anticorpo da classe IgE específica para esse complexo imune. Então, isso é importante eu falar porque depois eu vou explicar. Tá? E existe também as reações anti-inflamatórias não seletivas, ou seja, aquela reação que envolve o mecanismo do ácido araquidônico. Nós temos na membrana celular uma substância chamada ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico, por duas vias, ele estimula então, pela via da ciclooxigenase, a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias, e pela via da lipooxigenase, a produção também de outras prostaglandinas pró-inflamatórias, principalmente a PGE2 e os leucotrienos. E a PGE2 ela tem uma ação direta na membrana do mastócito. Nós sabemos que o mastócito é aquela célula que está muito envolvida no processo alérgico e ele se rompe, né? Mas, bem da verdade, nesse caso não é uma reação imunológica alérgica, IgE mediada pelo anticorpo IgE, onde você tem a formação de duas pontes de IgE que se ligam aos receptores de alta afinidade dos mastócitos. Não é isso. Nesse caso, é uma outra situação, uma ação direta da prostaglandina que desestabiliza a membrana do mastócito e se rompe espontaneamente, então causando processo alérgico. Tá bom? Agora, em relação a essa questão da IgE, é verdade. Por que não se pede anticorpo da classe IgE para a detecção de alergia a medicamentos, né? Primeiro que não existe nada padronizado, ninguém conseguiu ainda descobrir um anticorpo da classe IgE, pelo menos assim comercialmente disponível, que esteja disponível comercialmente, um anticorpo da classe IgE que se ligue ao complexo imune. Lembra que eu falei que o medicamento não é um antígeno, o medicamento é um apteno? O apteno é uma molécula, o apteno é uma substância muito pequenininha, é uma substância mínima que não tem uma capacidade de induzir uma resposta imunológica, a não ser que ela se ligue a uma proteína do corpo, a uma albumina, a uma globulina. Essa ligação de albumina-globulina faz um complexo imune, e esse complexo imune, por sua vez, induz uma resposta imunológica IgE mediada, então levando então, a reação. Isso é raro, então assim, não conseguiram ainda desenvolver uma técnica de detecção desse complexo imune, medicamento, proteína carreadora, seja albumina ou globulina, tá bom? Por isso que não é furada, não existe IgE específica para cetoprofeno, para dipirona, para aspirina, seja lá o que for, tá bom? Importante vocês entenderem isso. Um abraço, obrigado, hein? Obrigado pela pergunta, muito boa.